Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão desta semana do Vem e Segue-me após a Conferência Geral. Eu sou Gustavo Pedrosa e nós vamos, nesta perícope, debater as pragas do Egito. Antes, eu gostaria de fazer um link com o estudo da semana retrasada, porque terminamos no capítulo 6. E ao final do capítulo 6, a gente tem uma genealogia que parece meio perdida, vamos dizer assim, no meio da história, tá? Mas é a prova de que Moisés era um legítimo descendente e era o mensageiro exato que o Senhor esperava. A história parece se conectar com os versículos finais desse capítulo. Essa genealogia também coloca como legítimo herdeiros do sacerdócio, já que eram levitas, e isso lhes dá o direito de possuir esse poder após o episódio do bezerro de ouro, que nós estudaremos mais à frente. Então, sigamos para Êxodo, capítulo 7, versículos 8 a 12. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou a Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Nesse primeiro milagre, o Senhor mostra que tem primazia sobre Faraó e sobre os deuses egípcios. A serpente usada na coroa do Faraó representava seu poder e autoridade. O nome deste adorno usado na testa dos faraós era Ureu. O faraó era considerado um deus vivo. Era o deus vivo derrotando o falso deus, ou seja, Jeová derrotando o falso deus, Faraó. E aí nos vem a pergunta: por que as serpentes são símbolos da divindade e da ressurreição? Primeiro, quando uma cobra encontra um homem, há duas opções para ela: ataca ou foge. Essa ideia de julgamento instantâneo ao encontrar o homem seria o que os deuses fazem no julgamento final, após a morte. E segundo, a troca de pele é um símbolo de renovação, ressurreição a cada ano, emergindo como um novo ser. No versículo 3 do capítulo 7, e eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Podemos clicar na notinha de rodapé A, tradução de Joseph Smith, de Êxodo 7:3, e Faraó endurecerá o seu coração, como eu te disse, e tu multiplicarás os meus sinais. Nós podemos também cruzar com Êxodo 8:32 e Êxodo 10:1. Vamos ver o que diz Êxodo 8:32. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. E Êxodo 10:1. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque endureci o seu coração e o coração de seus servos para fazer esses meus sinais diante dele. Clicando na notinha de rodapé A, porque ele endureceu o seu coração e o coração de seus servos, portanto, mostrarei estes meus sinais diante dele. É a correção da tradução de Joseph Smith de Êxodo 10:1. Continuemos então discutindo um pouquinho esse capítulo 7 sobre endurecer o coração. Já vimos que a tradução de Joseph Smith esclarece que Faraó é quem endurece o coração por si mesmo, como
previa ou como alertado pelo Senhor. É importante notar que a palavra em hebraico vayakebed, traduzida como endurecer, pode ser traduzida como pesado. Uma crença egípcia comum era a da pesagem do coração, que era um teste para se gozar o pós-vida. Era uma cena comumente representada nos papiros egípcios e é conhecida como o julgamento de Hunefer, que está nos livros de mortos ou dos mortos de Hunefer. Vou deixar aí na tela esta figura para vocês, essa representação. E aí vocês podem ver Anubis, o deus dos mortos, pesa o coração de Hunefer, que está num pote aí do lado esquerdo, contra a pena de Ma'at, que significa a ordem estabelecida das coisas, ou o que é certo. Thoth, o deus dos escribas, anota tudo. Caso seja mais pesado, seria devorado por Amut, que é a cabeça de crocodilo, o tronco do leão e a traseira de hipopótamo, os três animais que conseguiam devorar um homem, segundo a crença egípcia. Se fosse mais leve, atos bons, seria levado a Osíris por seu filho Horus. Então foi o próprio faraó que escolheu sofrer com as pragas, tornando seu coração pesado. As primeiras 9 pragas podem ser divididas em 3 grupos de 3 pragas cada. Então, primeiro, nós podemos achar em Êxodo 7, do versículo 15 a Êxodo 8, versículo 19. Segundo, Êxodo 8, 20 a Êxodo 9, 12. E terceiro grupo, Êxodo 9, 13 a Êxodo 10, 29. Moisés ele entregou o aviso destes grupos de pragas a Faraó, quando este vai ao rio Nilo pela manhã, enquanto ele adora os deuses do panteão egípcio. Então vamos ver a primeira praga, que concentra-se no próprio rio Nilo, porque o rio Nilo era a própria divindade. Heródoto, no século V a.C., disse o seguinte: o Egito é a dádiva do Nilo. Era a mais importante das deidades, e Faraó confirma isso indo cada manhã adorar. O Nilo deixa com essa praga de ser uma fonte de vida e se transforma em sangue. Jeová, com esta praga, dizia que tinha poder sobre a divindade suprema do Egito, o Nilo, e tinha poder sobre a vida e a morte. Em todas as pragas, o Senhor evidencia este poder que ele tem sobre a vida e sobre a morte. Tá? A segunda praga. A segunda praga foi a praga das rãs. Era um animal sagrado no Egito antigo. Era um símbolo de vida, associado à ressurreição, e era representada na figura de Heket, deusa da ressurreição, como vocês aí podem conferir. Essas duas primeiras pragas, os sacerdotes conseguiram até duplicar. Terceira praga. A terceira praga é referida como piolhos. Na verdade, poderia ser mosquitos que picam. Lembrar que os egípcios, eles também adoravam o solo. O Senhor faz com que o solo, que era benéfico para eles, se voltasse contra os próprios egípcios. Todo o pó da terra se tornou em piolhos ou mosquitos. É provavelmente simbólico do número enorme dessas criaturas que nós podemos ver
em Êxodo 8:17, e fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito, evidenciando aí a grande quantidade. A quarta praga são as moscas. Em inglês, moscas aparecem em itálico, ou seja, foram acrescentadas pelos editores ou pelos tradutores da Bíblia. Nós já vimos isso. Toda vez que uma palavra está em itálico, são os tradutores tentando dar sentido àquela frase e acrescentam algumas expressões, algumas palavras. Em inglês, também é traduzido como grievous swarm, que é algo como um enxame severo. Em Êxodo 8:24, e o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida por causa desses enxames. Seriam talvez os escaravelhos, que são besouros que se alimentam de fezes. Era um emblema do deus Sol, Ra, como podem ver na figura deste amuleto. Nós temos então um enxame de escaravelhos que supostamente seriam um símbolo de um Deus beneficente se voltando mais uma vez contra o próprio povo, tá? As pragas, então, parecem estar desmantelando aí toda a teologia egípcia diante dos próprios olhos do povo. Podemos ver isso em Êxodo 12:12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Então parece que o Senhor escolhe a dedo essas representações para mostrar que ele, Jeová, é maior do que todos esses deuses. É isso que Jeová está fazendo com as pragas. Em Êxodo 8:26, nós lemos o seguinte: E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? A abominação dos egípcios já foi mencionada aí na história de José. Os hebreus sacrificavam animais que para os egípcios eram sagrados, como o boi e a ovelha. Por isso consideravam uma abominação o que os hebreus faziam com estes animais, comer e oferecer como sacrifício, tá? As pragas, elas foram gradativas. O Senhor ama estes filhos e não gostaria que experimentassem toda a força de seus castigos, mas eles não se arrependeram. As primeiras pragas foram inconvenientes e vão se agravando até serem bem dolorosas. Quinta praga. Essa quinta praga atinge o gado egípcio, afetando agora as mais importantes deidades egípcias. Tá? O touro Apis, ok? Que era uma representação do faraó, representava também Osíris, e a amada vaca, que também era um símbolo de Hathor, deusa da alegria, do amor, da beleza. Atacar Hathor era atacar um dos cernes da cultura religiosa do Egito. Sexta praga. Essa sexta praga são as úlceras, demonstrando o poder de Deus sobre a saúde pessoal, individual.
A religião egípcia, ela não promovia uma relação individualizada com o seu Deus ou os seus deuses. Era sempre como um coletivo. Aqui nós vemos Jeová demonstrando que a relação dele era pessoal, um a um. A sétima praga foi a de trovões e granizo, que demonstra o poder de Jeová sobre os deuses do fogo e do granizo. Min era o deus da fertilidade, representado e associado ao trovão. Era um dos alvos de Jeová nessa praga. A agricultura era associada ao deus Min e estava sendo afetada por Jeová. A oitava praga foi a de gafanhotos. O vento oriental era associado à destruição, ou o vento que vinha do leste, tá? Era associado à destruição, pois trazia uma intensa nuvem de poeira e elevava a temperatura. É chamado pelos árabes de Kamsin, e foi esse vento que trouxe o enxame migratório dos gafanhotos. A nona praga foram as trevas. Foi um duro golpe, pois tinha como alvo o grande deus Sol, Ra, a cabeça do panteão de deuses egípcios. Era o deus criador. Em alguns papiros, Ra cria os homens com seu suor e suas lágrimas. O povo se chamava de gado de Ra. Vamos ver Êxodo, capítulo 11, dos versículos 1 a 7. E lemos o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir a todos, sem dúvida vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha objetos de prata e objetos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim disse o Senhor: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão moverá a sua língua, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. É a 10ª praga, não é? O Senhor, primeiro, instrui que o povo colete os espólios desta guerra, que será vencida por Jeová. O povo egípcio daria tudo e qualquer coisa para que os hebreus saíssem do meio deles. Já se viu o resultado das pragas, como mostra aí o versículo 3, tá? Ele diz que Moisés já era muito grande. Reparar que o próprio Senhor, ele toma a responsabilidade de matar esses primogênitos. Ele não delegou a ninguém. Versículo 4: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, sem distinção de pessoas, desde aquele mais importante, o primogênito do faraó, até o primogênito da serva que está atrás da mó, ou seja, daquela pedra de moinho, e dos animais, simbolizando a morte dos primogênitos dali a mais de 2000 anos, que aconteceria aí, né, quando Jesus Cristo nascerá. E a diferença
que ele diz aí que o Senhor fará a diferença, ou fez a diferença, versículo 7, é o convênio, para que saibais que o Senhor fez convênio com esses israelitas. O que é interessante, nós fazemos convênios para fazer a diferença, não para sermos iguais, para agirmos diferente, para sermos diferentes. E esse foi um momento muito triste, não só para o Egito, mas para o próprio Senhor, né. O capítulo 1 e o capítulo 12, eles são como a capa e a contracapa dessa história. No começo, Faraó mata os meninos hebreus. No final, o Senhor mata os primogênitos egípcios. O Faraó escolheu essa praga há centenas de anos atrás. Então não foi uma decisão de agora, de momento, tá? Isso ele já escolheu lá quando matou os primogênitos. Êxodo, capítulo 12, versículos 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Era aí final de março, início de abril. É o começo do ano religioso judaico. O Evangelho de Jesus Cristo significa esse recomeço. É um paralelo com a redenção que ocorre conosco através do Evangelho de Cristo. Versículos 3 e 5. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 5: O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. É um símbolo direto de Jesus Cristo. A nova teologia estava sendo construída. Faraó tentava mimetizar esses convênios e ordenanças, mas sem o sacerdócio. No templo de Karnak, nós vemos os vários estágios que o homem passaria para ter a vida eterna, e lembra a cerimônia iniciatória dos templos. A meta final não estava errada, mas a adoração a falsos deuses aí sim estava errada. E sem o sacerdócio. O cerne desse novo sistema religioso que estava sendo estabelecido era este cordeiro. Versículos 6 e 7. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerão. Identificava aquela casa como participante e seguidora do verdadeiro Deus vivo. O sangue era símbolo da vida, como nós leremos em Levítico 17, 11. Vamos ver lá. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo dei, para fazer expiação sobre o altar pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Representava que a casa estava totalmente comprometida com a ideia de redenção pelo derramamento de sangue, simbolizando o derramamento de sangue de Cristo, que nós podemos conferir em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não se faz remissão. Quando o Salvador faz o sacrifício último, ele não nos pede mais o sangue, mas um coração quebrantado e um espírito contrito. Pede o mesmo que ele sofreu, o mesmo que ele ofereceu ao Pai.
No Getsemane, seu espírito foi moído, esmagado, e na cruz ocorria a ruptura do músculo cardíaco. Em certo sentido, ele pede que revivamos o Getsemane e o Gólgota em nossas vidas diariamente. Voltemos para Êxodo 12, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Ázimos aí, ou sem fermento. O fermento promove a corrupção da massa, através da quebra da glicose, resultando em gás carbônico CO2, que deixa a massa fofinha. Seria símbolo aí do pecado que nos corrompe e ele requer que nos arrependamos. Versículo 22. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. O hisopo prefigura a crucificação. Vamos cruzar com João, capítulo 19, versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. Versículos 37 a 38 de Êxodo 12 diz o seguinte: Assim partiram os filhos de Israel, de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os pequeninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Então, mais de 600.000 pessoas, não só pessoas de Israel, mas, como ele diz aí, muita mistura de gente, ou seja, a salvação é para todos, sem distinção alguma. Versículo 43 de Êxodo 12: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Nós podemos ver aí uma alusão, e no livro de Mórmon, vamos cruzar esse versículo com o terceiro Nefe 18, do 28 ao 30. E agora, eis que este é o mandamento que vos dou: não permitireis, sabendo-o, que alguém participe indignamente da minha carne e do meu sangue quando os administrardes. Porque todo aquele que come e bebe da minha carne e do meu sangue indignamente, come e bebe condenação para a sua alma. Portanto, se souberdes que um homem é indigno de comer e beber da minha carne e do meu sangue, vós lhe proibireis. É uma ordenança que requer o nosso comprometimento total, requer uma exclusividade total nossa. Versículo 46 de Êxodo 12: Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne para fora da casa, nem dela quebrareis osso. Vamos cruzar com João 19, 36. Porque essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Nós vemos alusão ao Salmo 34, 20, mas isso já era prefigurado, como vocês puderam ver, desde Êxodo, desde a instituição dessa Páscoa. Êxodo capítulo 13, versículos 9 e 16. E te será por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Versículo 16.
e será por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. São os chamados filactérios em grego, no aramaico, tefelim, e no hebraico. Tá? São marcas e símbolos do convênio, dos grandes feitos que Deus fez por cada um de nós e pelo povo. Elas eram pequenas caixinhas, como vocês podem ver aí, com tiras de couro, que são amarradas na testa e no braço esquerdo. Dentro contém as passagens de Êxodo 13, 1 a 10, Deuteronômio 6, 4 a 9, que é conhecido como Shema Israel Adonai, Deuteronômio 11 e Êxodo 13, 11 a 16. No versículo 14, acontecerá que quando teu filho no tempo futuro te perguntar dizendo, que é isso? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Nós nos lembramos até hoje, recontamos com fascínio essa história da libertação de Israel por Jeová, pelo Senhor. Versículo 17 de Êxodo 13. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que estivesse mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e retorne ao Egito. Então, o Senhor é que traça a rota dos israelitas. E não foi pelo caminho mais próximo. O Senhor, ele nos guia para longe das coisas que ainda não sabemos lidar. Os filisteus aí, por exemplo. Se o ouvirmos, podemos gozar de suas bênçãos. Se não ouvirmos, não temos promessa. Os israelitas ainda eram fracos para enfrentar os filisteus. Na vida, às vezes, nós queremos ir pelo caminho mais fácil. E, ao enfrentarmos o que nós não estamos preparados, voltamos aos pecados antigos e à servidão a que estávamos submetidos. E no versículo 21 e 22, e o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O Senhor nunca abandonou o seu povo. E essa promessa é reiterada hoje. Ele nunca nos abandonará.